Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT Posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá a 23 de maio de 2025 para mais uma edição do Telenotícias. Seguimos com as notas e reportagens que marcam a atualidade nacional. Começamos por referir que o porta-voz do governo, Inocêncio Impissa, afirma que a revisão das taxas nas portagens geridas pela Rede Viária de Moçambique e TRAC tem como objetivo reduzir os custos operacionais dos transportadores. O governo decidiu finalmente promover uma revisão em baixa das taxas de portagens geridas pela Rede Viária de Moçambique, Revimo, pela concessionária Transportes de África, TRAC, no território nacional e as geridas diretamente pelo Fundo Nacional de Estradas, com especial enfoque para o transporte público de passageiros e residentes nas zonas próximas a portagens. De referir que, devido ao impacto das manifestações pós-eleitorais, de um total de 41 portagens existentes no país, 25 encontram-se ainda inoperacionais, em resultado, portanto, das vandalizações a que acompanhamos, que constituiu naturalmente depois a destruição de escritórios, sabotagens de tanto cancelas e os sistemas de cobrança, entre outros danos. Para além de referir sobre a redução das taxas de portagens no território nacional, Impissa apresentou o balanço da marcha da chama da unidade, pelo que considera positivo, sendo ela recebida de forma calorosa por todos nas províncias por onde passou. A tocha poderá ainda passar pela cidade de Maputo a 25 de junho do presente ano, data em que se celebra a independência nacional. De um modo geral, o balanço da marcha, portanto, da chama da unidade nacional, é positivo na medida em que o seu percurso decorre sem sobressaltos e em todos os lugares escalados a chama de tocha é recebida, tocada e exibida pelos cidadãos em todas as faixas etárias, em ambiente ordeiro, festivo e de muita euforia, com efeito galvanizador da nossa unidade nacional. Portanto, o que se esperava com o lançamento desta chama. O também Ministro da Administração Estatal e Função Pública fez referência à aprovação do decreto que faz a alteração do subsistema de carreiras e remunerações da função pública em Moçambique. O ato se enquadra no contexto da implementação da tabela salarial única. A reforma poderá estabilizar e promover a profissionalização da administração pública, gestão de recursos humanos, valorização da experiência e carreiras profissionais, entre outros. O governo de Moçambique aprovou recentemente o decreto que altera o subsistema de carreiras e remunerações e qualificadores profissionais da administração pública moçambicana. A revisão deste instrumento, ou destes instrumentos, é uma das etapas cruciais da reforma salarial introduzida em 2022 e enquadra-se no âmbito da implementação da tabela salarial única. No que diz respeito ao ataque ao navio russo, o governo reafirma estar a trabalhar afincadamente para averiguar a veracidade dos fatos. O governo da República de Moçambique ainda não recebeu por via oficial qualquer notificação ou comunicação formal por parte das autoridades da Federação Russa relativamente a este incidente. Contudo, na qualidade de Estado soberano e responsável pela salvaguarda da sua zona marítima e de todo o seu território, as forças de defesa e segurança estão já a acompanhar com a devida atenção as informações divulgadas e veiculadas pelos canais de comunicação e procederam à abertura de um processo de averiguação para apurar com o máximo rigor a veracidade dos fatos relatados e as circunstâncias. Este briefing acontece numa altura em que o país se encontra exposto a problemas, segundo o porta-voz, pelo que exorta todos os moçambicanos a participarem ativamente na resolução dos mesmos. Ainda nesta sexta-feira, o governo moçambicano, através do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, realizou um workshop subordinado ao tema Habitação Acessível para Todos, que visou promover soluções habitacionais sustentáveis e inclusivas. A iniciativa teve como principal objetivo promover uma nova visão estratégica para o setor da habitação no país, com foco em soluções inclusivas que garantam o acesso à habitação condigna para todos os cidadãos moçambicanos. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael,
afirmou que o futuro começa quando as cidades crescem sem excluir ninguém e também quando diferentes setores se reúnem para pensar em soluções concretas. A plataforma Habitação Acessível para Todos junta os setores públicos e privados com o intuito de abordar os maiores desafios urbanos e encontrar soluções viáveis e transformadoras. O futuro começa quando as cidades crescem sem haver excluídos e que todos se sintam beneficiados pelo crescimento, quer através da sua absorção ou através da requalificação dos bairros antigos que fazem a cintura das cidades. O futuro começa com decisões como esta, quando diferentes setores se reúnem para pensar soluções concretas para um dos direitos mais fundamentais, o direito à habitação condigna. É com este espírito que nos encontramos hoje aqui, neste workshop, Habitação Acessível para Todos, uma plataforma que junta os setores público e privado, academia, parceiros internacionais, sociedade civil, para olhar diferente para um dos maiores desafios urbanos do nosso tempo e encontrar juntos caminhos viáveis e transformadores que nos ajudem a ultrapassar este desafio de habitação. Rafael acrescentou que a dificuldade no acesso seguro à habitação reside essencialmente nos custos cada vez mais elevados dos materiais de construção. Referiu ainda que o acesso a terrenos infraestruturados continua limitado, apelando à necessidade de uma legislação mais rigorosa sobre a expansão urbana, de forma a permitir uma efetivação controlada e ganhos tangíveis para os cidadãos. Este desafio do acesso seguro à habitação não está apenas na escassez, mas essencialmente no custo. Este que se mostra cada vez insuportável para os nossos cidadãos, com os materiais diversificados cada vez mais caros e hoje, por exemplo, se constata que mais de 50% do custo de uma habitação convencional é absorvida por materiais de acabamento, na sua maioria importados. Por outro lado, o acesso à terra infraestruturada continua limitado e oneroso, apesar das políticas governamentais que mostram um certo avanço neste requisito. Porém, para o seu real e definitivo aproveitamento, há necessidade de legislar de uma forma estrita a questão da expansão e esta matéria de terra infraestruturada a ser regulada vai permitir a sua efetivação controlada e um ganho tangível para os nossos cidadãos, pois os custos de construção estão acima das capacidades das maiorias das famílias, sendo que o crédito bancário, com taxas elevadas e exigências complexas, continua distante da realidade da maioria. No mesmo briefing de Inocêncio Impinsa, que também ministro da Administração Estatal e Função Pública, considerou que, num contexto de escassez de recursos, a adesão a manifestações não é a via mais adequada. O governo tem estado a garantir os recursos necessários e disponíveis para que o serviço ao público seja prestado. No entanto, é preciso compreender que as limitações que são colocadas ou que se colocam têm que ser conjuntamente portanto, ultrapassadas. E penso que os profissionais de saúde também compreenderam que fazer greve num contexto de escassez,
fazer manifestações num contexto de escassez para uma finalidade que é a tarefa do governo, é a prioridade do governo, não é o caminho mais correto. Por isso é que ultimamente tem estado a haver uma conversa contínua, uma conversa muito mais aproximada, não obstante as frustrações que certamente devem ter porque alguns não estão a trabalhar nas condições que desejariam ou nas condições que deviam estar a prestar a sua atividade, mas estão a fazer o seu sacrifício para conseguir prestar essa atividade. Então, a conversa tem estado a acontecer. Claro, nem todos estão na mesma linha de abordagem, mas a abordagem do governo é continuar a conversar, continuar a encontrar soluções, continuar a esboçar os mecanismos de conseguir resolver todas as limitações que existem. E é preciso dizer que a escassez ou as limitações de recursos para condições de trabalho não se colocam apenas para a saúde, colocam-se em vários setores. No entanto, creio que a saúde está a colocar este problema, dada a vitalidade, naturalmente, do papel e da vitalidade ou do assunto que eles tratam ou abordam, tratando-se de saúde, um fator crítico e prioritário para o governo e para qualquer uma nação. Numa outra frente, cerca de 23 técnicos de saúde filiados à Associação para a Ajuda da Criança Vulnerável vão promover palestras comunitárias sobre boas práticas para a saúde de qualidade no esforço de sensibilização e educação sanitária junto às populações. São técnicos formados em diferentes áreas de saúde, filiados à Associação para a Ajuda à Criança Órfã e Vulnerável, cujo a sua missão é garantir o bem-estar das comunidades, sobretudo promover boas práticas para uma saúde duradoura e prevenção das possíveis doenças. Somos em média de 30 técnicos de medicina geral, assim como enfermeiros, enfermeiras de SMI, entre outros cursos da saúde. E numa primeira fase estamos a atuar só na cidade, vamos entrar em várias comunidades. Esta porque o objetivo é único. Nós, sendo associação, somos a luz para as crianças órfãos e vulneráveis. Numa primeira fase, o grupo de roupa branca vai promover palestras sobre cuidados a ter para evitar possíveis doenças nas comunidades, sobretudo a cólera que tem assolado a província de Nampula. Neste momento estamos a fazer campanhas de sensibilizações nas comunidades, também damos algum mantimento para aquelas crianças que não têm condições, assim como cobertor, entre outros. De Refriqui, a Jucrif está empenhada na defesa dos direitos da criança. Amos Manuel Cortiço Mulher, Nampula. E há melhorias na cidade de Quilimane. Moradores do bairro de Isidua já respiram de alívio com a instalação de candeiros públicos ao longo da principal estrada de acesso. A iluminação ajudou a reduzir índices de criminalidade e reforçar a tranquilidade naquela zona residencial. Apelidada de Zona Sem Ninguém por ser um espaço de mais de 2 quilômetros com apenas arbustos nas laterais, era um palco privilegiado para a prática de criminalidade aliada à falta de iluminação pública. Aqui, os moradores sempre eram alvos de assaltos e violação sexual, alguns deles que culminavam em morte por parte das vítimas. Hoje, estes moradores respiram de alívio com a colocação destes candeeiros luminosos da Empresa Pública Nacional de Gestão de Iluminação. Antes aqui já não havia iluminação, bandidagem aqui não parava, mas agora já estamos a ver com essa iluminação, já estamos um pouco aliviados. Então, queremos que o governo sempre mantenha essa vontade que ele tem para nós, que somos povo daqui no Isidua, juntamente aqui em Quilimane, porque sempre, em nossa vida, que sempre de noite passamos. Noite, aquela hora da madrugada já não temos medo, porque já tem iluminação. De tudo, muito obrigado, estamos a agradecer. A situação que antes já colocaram a iluminação está normal. Antigamente, que não havia iluminação, a situação estava muito crítica mesmo. Acontecia em termos de bandidagem e também a estrada não está boa, através de covas não nos ajudava nas bicicletas e nas motorizadas não nos ajudavam. Então, estávamos a ver que a situação estava muito crítica. Estes não escondem o seu contentamento e agradecem pelo facto de, segundo os mesmos, o índice de criminalidade ter reduzido bastante no período noturno, até porque o regresso destes só era possível em grupos, igualmente para taxistas. Sim, antes então já não vale a pena, mas agora que colocaram
esses candeiros, pelo menos mais ou menos, né? Quem vem de longe consegue ver que ali vem pessoa. Então, com a escuridão, só você, de repente, é susto, já foi pegado, de chamboco, katana. Então, tudo bem, valeu a pena oferecerem candeiros. Antes da colocação desses candeiros de iluminação, aqui, aquele serviço de bandidagem era muito frequente. Digamos, a qualquer hora poderia acontecer, bastar só anoitecer poderia acontecer, porque por causa da escuridão, né? Jorge Tiago exerce a atividade de taxiciclismo há uma década. Vive no bairro Isídua. Diz que, nos últimos dias, o seu rendimento cresceu, porque agora já não teme regressar à sua casa por causa dos miliantes. As pessoas não passavam de noite também, mas aqui já tem luz, passam qualquer hora. Mas nunca mais, só para a pessoa estava a ter medo, tinha medo de passar daqui. Mas agora, como assim? Eu tenho luz, passa qualquer hora que eles querem, né? Até agora sim, já tem luz, passamos de qualquer hora e pode carregar até lá, voltar, qualquer hora também, sem problema. De referir que depois da colocação destes candeeiros luminosos, os moradores entendem que a melhoria da via de acesso seria ainda um ganho mais acrescido. Em Nhambane, decorre uma reunião de consulta pública sobre a regulamentação da Lei de Abastecimento de Água. O encontro junta representantes do governo, parceiros e sociedade civil para discutir estratégias de acesso universal e sustentável ao precioso líquido. Participam do evento operadores públicos e privados, líderes comunitários e religiosos, organizações não governamentais, universidades, entre outros. O objetivo deste evento é colher subsídios que possam sustentar a proposta de regulamento da Lei dos Serviços Públicos no que diz respeito ao abastecimento de água, saneamento e transferência do patrimônio. Esperamos que com esta consulta colher todas as sensibilidades, que é para fazermos a análise e vermos aquilo que realmente poderá ser acomodado a partir do sentimento de todos os atores. Com a escutação pública a ser realizada, espera-se um regulamento que não só irá beneficiar a população, mas também aos fornecedores públicos e privados, sobretudo no valor de aquisição dos equipamentos para a referida manutenção. Trouxemos, como disse, neste regulamento, esta parte da isenção dentro dos processos de equipamentos, dentro da operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e saneamento, onde há essas isenções, é mesmo para catapultar o incentivo à participação do setor privado no processo de abastecimento de água e saneamento. Os operadores que participam desta escutação falaram das dificuldades que são enfrentadas no seu dia a dia. Não está sendo fácil gerir sistemas de água devido à natureza da atividade, por ser uma atividade social. E estarmos a operar muito mais nas zonas rurais, onde as populações que lá estão são da baixa renda. Então temos passado muitos desafios para pôr o sistema a funcionar e manter a água por todo o tempo requisitado pela lei. Temos um desafio muito grande, atendendo os custos da própria produção de água, transporte até ao cliente, tendo em conta que é um serviço social e os custos de manutenção e transporte já são superiores a isso. E atravessamos muitas dificuldades com isso, mas contudo lutamos para fornecer a água ao cliente a tempo e hora. Os operadores esperam que a nova lei a ser aprovada garanta a sustentabilidade dos seus sistemas. É destaque também neste jornal que decorreu nesta sexta-feira o seminário de indução aos deputados da bancada parlamentar da Frelimo com a aula inaugural do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo.
Este ato inaugura um novo ciclo de governação para o quinquênio 2025-2029 e a Frelimo assume o compromisso de fazer tudo diferente a fim de se obter resultados e levar Moçambique para a frente. Segundo o presidente da República, Daniel Chapo, uma das maiores conquistas do povo moçambicano foi a independência e aos 50 anos continua a ser um período em que a Frelimo reafirma as bases políticas e institucionais do Estado soberano de direito democrático e independente. Uma das maiores conquistas do povo moçambicano é a nossa independência, se não a maior conquista. E que dentro do mês que vem celebramos seu jubileu de ouro. Os 50 anos da nossa independência, camaradas, que este ano vamos comemorar, continua a ser um período em que afirmamos as bases políticas e institucionais do Estado soberano, de direito democrático e independente. 50 anos depois da nossa independência, e apesar de muitas adversidades impostas, tanto pela natureza como pelo esforço humano, hoje Moçambique é um Estado reconhecido e respeitado no concerto das nações, da região, do continente e do mundo. Daniel Chapo disse ainda que os deputados, pelo seu papel, a definição e fiscalização da implementação de políticas e empenho do desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural do país, devem assumir responsabilidades no desempenho das suas funções. A visão da independência econômica que temos estado a divulgar não é uma utopia vaga. A independência econômica é um sonho que os moçambicanos sempre tiveram, desde que decidiram lutar contra a dominação colonial, e um sonho possível a ser realizado, e nós vamos realizar com o empenho de todos e de cada um de nós aqui presentes, e não só cada moçambicano do Rovuma Maputo. Os nossos deputados, pelo seu importante papel na definição e fiscalização da implementação de políticas e estratégias de desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural do país, devem assumir grande responsabilidade no desempenho das suas funções de dignos representantes do povo moçambicano. Neste contexto, a celebração dos 50 anos da independência nacional deve servir para que cada um de nós, incluindo os deputados, e a nos envolvermos ativamente na implementação da Agenda Nacional de Edificação da nossa independência econômica. Para que alcancemos este desiderato coletivo, é fundamental que cada um, na sua função, procure superar-se continuamente, procurando fazer sempre o melhor para alcançar resultados positivos. Ademais, o estadista moçambicano afirmou que a visão de fazer diferente para obter novos resultados não significa rejeitar aquilo que vem sendo feito de boa forma, mas sim lutar pela maior eficiência e eficácia e cultivar a excelência na execução das tarefas dos deputados. A ideia de fazer diferente para obter resultados diferentes não significa rejeitar aquilo que vem sendo feito de boa forma. Antes, pelo contrário. Fazer diferente para obter resultados diferentes é lutar pela maior eficiência e eficácia, é cultivar a excelência na execução das tarefas que nos são incumbidas. No caso específico dos nossos deputados, fazer diferente para obter resultados diferentes significa que cada um de vós deve lutar para dominar as matérias em apreciação, principalmente nas comissões de trabalho e no debate mais amplo em sede do plenário da nossa Assembleia da República. Queremos que a nossa sociedade encare os deputados da bancada da Frelimo como exemplos e referência na abordagem do rol das matérias em apreciação na Casa do Povo. Em Nampula, a Polícia da República de Moçambique deteve 12 indivíduos acusados de protagonizar tumultos no posto administrativo de Oliltui, distrito de Mogovolas. As autoridades continuam a investigar os contornos do caso.
Na passada terça-feira, o posto administrativo de Uluti, distrito de Mogovolas, viveu um momento de terror devido a um grupo de indivíduos que provocou tumultos cujos terminaram em vandalismo e saque de bens em diferentes estabelecimentos comerciais. Foi possível a detenção de 12 destes integrantes que teriam vandalizado aquele ponto do distrito de Mogovolas. Na posse dos mesmos foram recuperados diversos bens, como destaque vários sacos de cimento, chapas de zinco, várias também motorizadas, e neste momento a polícia continua posicionada no local a garantir a segurança dos pontos que teriam sido vandalizados. Também diligências correm para a neutralização de todos os envolvidos neste ato de vandalismo. Referenciar que a polícia não irá tolerar nenhum ato de vandalismo e criação de insegurança nas pessoas. Rosa Chauk, porta-voz do Comando Provincial da PRM em Nampula, foi saber que, devido ao clima de insegurança instalado naquele ponto do distrito de Mogovolas, os agentes econômicos foram obrigados a abandonar o povoado. De 7 lojas foram vandalizadas, mas queremos cá que este número ultrapassa, pois os mesmos, pela insegurança e medo, se fizeram fora do posto administrativo, mas nesse momento queríamos garantir que retornem, pois a segurança está garantida, a polícia continua posicionada a garantir aquilo que é a ordem de segurança pública, a livre circulação de pessoas e seus bens. Os indivíduos negam ser protagonistas da ação violenta e acusam a polícia de fazer uma caça às bruxas erradas. O dia que estava a se fazer manifesto, eu não estava no lugar e o lude, porque a autoridade não veio o mesmo dia de vir controlar quem que estava a fazer manifesto, para distinguir, não levar aquele que não fez. Enquanto que este diz que foi detido porque encontrava-se na residência errada. Essas coisas que levaram, eu não estou a perceber porque acertaram lá em casa do meu amigo. Então, como a polícia disse que quem anda com o ladrão, também você é ladrão, por isso que eu estou aqui. De referir que Mogovolas tem vindo a se destacar desde o período dos protestos pós-eleitoral. Amos Manuel Cortez Mulher, Nampula. Depois de Nampula, no posto administrativo de Uluti, é momento para espreitar a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas em todas as províncias do país. E assim como damos para encerrar esta edição do Telenotícias, com promessa de voltar amanhã sábado com mais notas e reportagens para si. A esta hora resta-nos apenas desejar ao caro telespectador e internauta que nos veio ouvir neste momento que tenha um excelente final de semana e, por que não, uma noite de sexta-feira abençoada. Até amanhã, fique bem.